Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã estaremos estudando a Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 22. O tema de hoje da nossa 11ª lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense é Depressão por conta da decepção consigo mesmo. Vou repetir. Depressão por conta da decepção consigo mesmo. Antes de nós continuarmos, nós vamos orar. Oremos, amados irmãos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Teu Espírito ilumine a nossa mente, ó Deus, nesse momento que nós vamos estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos alimente através da Tua palavra, que é pão, ó Deus, para as nossas almas. Nós te pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós continuarmos, amados irmãos, gostaria de fazer algumas observações. Uma delas é que nós não vamos demorar muito na nossa lição, tendo em vista que nós vamos participar do nosso culto. Mas gostaria de fazer duas indicações literárias. A primeira é em relação ao livro Louvor que Liberta. Este é o momento que nós estamos passando no mundo, um momento de apreensão, muitas pessoas passando por momentos emocionais desafiadores. E esse é o momento do cristão da graça. Começar a louvar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque nós sabemos que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Baseado então este livro em 1 Tessalonicenses 5,18, que nos diz: em todas as circunstâncias dê graça a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro este livro. O outro livro que eu quero passar para os amados irmãos vai ser, na verdade, uma doação para aquele aluno que se destacar na escola bíblica dominical. Estarei passando para a nossa querida educadora religiosa, a irmã Edneia, e ela vai estar passando para os amados irmãos este livro intitulado Fale a Verdade Consigo Mesmo. Muito bom para todo tipo de líder. Todos os líderes devem ler esse livro. Fica aí a nossa doação e a nossa indicação também. Pedro é o nosso personagem principal nesta lição. O autor da nossa lição, ele começa a falar que todos nós temos altos e baixos. E que a depressão ela pode ser categorizada por leve, média e grave. E há alguns indícios da depressão. Perda do apetite, ou quando a pessoa come muito, variação no sono, vai ver a pessoa fica desanimada. E que pode gerar depressão também, amados irmãos. Eu fui fazer uma pesquisa e a depressão, ela pode... a pessoa pode ser acometida pela depressão quando ela perde um ente querido, quando ela perde o emprego, separação conjugal, quando as suas expectativas não são correspondidas. Isso que nós olhamos e vemos na vida de Pedro. O primeiro ponto nos diz, seguindo a Jesus de longe, seguindo a Jesus de longe. Quando nós estudamos esse capítulo todo, nós vemos aqui alguns personagens. Nas pontas, nós vemos, é claro, Judas que traiu Jesus, e na outra ponta, Pedro que negou a Jesus. E Jesus sendo o personagem principal, não somente desse capítulo, mas de toda a Bíblia e da nossa vida também. Nós observamos então que Pedro, ele estava seguindo a Jesus de longe, mas ele seguiu Jesus de longe por causa de quê? Ele passou pela experiência com Jesus lá no monte, quando ele estava orando. Na verdade, o texto não nos diz que eles estavam perseverando em oração. Jesus sim, mas eles não. Muitas vezes a pessoa, o cristão, segue a Jesus de longe quando lhe falta mais oração. É no momento da adversidade que ele precisa orar mais, precisa buscar mais a face do Senhor, precisa se alimentar da palavra de Deus. Ele tinha falado para Jesus que mesmo que Jesus ele passasse por momentos de dificuldade, não é isso? O versículo de número 33, Pedro diz assim: eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Olha que amizade maravilhosa, irmão. Quem não gostaria de ter um amigo assim?
na vida ou na morte Ele está ao seu lado. Na verdade, foram essas as palavras de Pedro. Então, o que aconteceu? Jesus Cristo o avisou que a sua tentação, que a sua provação, quando Jesus Cristo fosse preso, é que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. O texto nos diz que quando Jesus ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro estava de longe. Pedro estava bem longe, bem longe. Mas Jesus continuava olhando para ele. Ele negou a Jesus. Veja, ele negou a Jesus por 3 vezes. O galo cantou. Ele se lembrou que Jesus Cristo tinha falado para ele e ele chorou amargamente. Aí nós entramos no segundo ponto que nos diz sobre inutilidade e culpa. Esse é o ponto nevrálgico da nossa lição, amados irmãos. Pedro, ele demonstra estar no estado depressivo, melhor dizendo, de leve para moderado, essa depressão, quando ele chora amargamente, mas não somente isso. Mas lá na frente a gente vai ver que ele praticamente abandona o seu chamado, o seu ministério. Mas é uma coisa que nós vamos ver lá para frente. A culpabilidade. Sabe o que pode fazer com que a pessoa seja curada da culpa? É a graça de Deus. Muitas vezes a pessoa, para compensar o seu estado mental de culpa, vai buscar satisfação em outras coisas que nada tem a ver com a vontade de Jesus. Querido irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós podemos perceber uma coisa muito importante, que Jesus Cristo conhecia Pedro muito mais do que ele mesmo. Mesmo ele tendo falado que ia estar com Jesus, estava pronto a ser preso e a morrer com Jesus, sabe o que acontece? Depois ele nega. Mas Jesus Cristo restaura a vida de Pedro, é o que nós vamos ver lá na frente. Saiba que mesmo que você tenha errado, que eu tenha errado, que nós tenhamos errado, Deus está conosco com a sua graça à nossa disposição, pronto a nos abençoar, pronto a nos perdoar a partir do momento que nós confessarmos os nossos erros, as nossas culpas para o Senhor, porque o seu Santo Espírito está em nós para nos fortalecer. Outro ponto da nossa lição, amados irmãos, nos diz que depressão leve ou moderada também é perigosa. Nesse ponto aqui, eu gostaria de falar-lhes, amados, sobre o nosso poder de julgamento. Quantas vezes nós não compreendemos a tristeza do outro? O líder de PGM, o líder da escola bíblica dominical, todos nós líderes, nós temos, claro, o nosso chamado. Sabe o que acontece? Muitas vezes, por causa de preparo acadêmico, preparo intelectual, preparo bíblico, preparo relacional, a gente se antecipa no nosso julgamento. E muitas vezes aquela pessoa que está passando por um momento depressivo recebe de nós uma palavra de condenação, tipo, você não vem mais à igreja. Você está passando por esse momento de doença, está deprimido por causa da doença, porque você não ora mais. Parece que você abandonou o seu Senhor. Irmãos, é muito importante compreender a pessoa que está com depressão, demonstrando traços depressivos. É muito importante a gente despertar no outro aquilo que a pessoa tem de melhor. É o que nós vamos ver lá na frente também. Veja, Jesus Cristo, ele é sensível para restaurar a vida de todos nós. Aí nós vamos para João, capítulo de número 21, a partir do versículo 15. Nós podemos estudar a palavra de Deus e podemos ver o amor de Jesus Cristo para com Pedro. Ele não abandona nenhum dos seus.
ainda que nós abandonemos ministério, igreja, nossos amigos, nossos irmãos, Deus não nos abandona. Mas que isso, pastor? Deus não nos abandona, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Nós somos dele. Eu creio na sua graça, creio no poder de Deus. Veja no capítulo de número 21, que Pedro, ele chegou a se afastar do seu chamado. Capítulo de número 4 de Mateus, a palavra de Deus nos diz que ele foi chamado para ser pescador. Pedro foi um homem que experimentou a presença de Jesus. Quantos milagres Pedro viu? Quantas pessoas Pedro viu doentes e serem curadas? Pedro passou pelaquela experiência que eu acho que só ele, como ser humano, passou, de dar alguns passos sobre as águas. Sabia disso? Com exceção de Jesus, Senhor de todas as coisas, Pedro foi o único a dar alguns passos sobre as águas. Não me lembro mais de ninguém. Pedro, um homem que viu o túmulo vazio. Aliás, a palavra de Deus ela nos fala, lá em Lucas 24:12, que todos os discípulos estavam achando que era bobagem de Maria Madalena, de Joana, Maria mãe de Tiago, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, porque o anjo chegou a dizer: mulheres, que vocês estão procurando aqui dentre os mortos? Ele ressuscitou. Depois foram falar com os discípulos, eles acharam que era uma tolice. Mas no versículo 12 do capítulo 24 de Lucas, a palavra de Deus nos diz que Pedro se levantou e foi ao túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Pedro disse: vou pescar. Voltando para a sua profissão, voltando para a atividade que Jesus Cristo falou para ele, que não queria que Pedro ficasse naquela atividade, porque dali por diante Pedro seria pescador de homens. Mas ele passou por um momento tão amargo na sua vida, de choro amargo. O texto em grego nos diz quando ele chorou amargamente, Pedro, por ter negado a Jesus. Esse choro foi um choro que veio do profundo da sua alma. Ele deve ter soluçado de tanto chorar, irmãos. E ele decide largar tudo e voltar às redes. Vou pescar. Ele e mais 6. O Jesus Cristo ressurreto se aproxima dele e pergunta-lhe por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está falando para Pedro: não fique aí, solte essas redes, use as redes para ganhar almas para mim. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez, e Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Perguntar pela 3ª vez era o máximo no contexto hebraico. 3 vezes, um número completo no relacionamento. É como se estivesse duvidando daquilo que a pessoa falou. E Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Muitas vezes, amados irmãos, nós amamos Jesus de longe. Muitas vezes nós amamos Jesus superficialmente. Não sei como está o seu amor para com Jesus, mas creia numa coisa: na manhã deste domingo, neste dia, Deus pode restaurar o nosso amor por Ele. Deus pode restaurar o serviço que nós desenvolvemos por Ele. Deus pode nos capacitar a ponto de nós termos condições de desenvolvermos a sua obra com poder e graça. Capítulo 2 de Atos, a palavra de Deus ela nos diz que, acontecido o Pentecostes, Pedro ele se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Aquele homem que negou Jesus, aquele homem que passou por uma experiência com Jesus, respondendo às perguntas de Jesus no capítulo de número 21, em Atos capítulo de número 22, é um outro homem, cheio do poder e da graça do Senhor Jesus, passando de experiência a experiência, até ser um homem maduro, a ponto de realmente seguir a Jesus até a morte, seguindo a Jesus
de perto e não de longe. Saiba, amados irmãos, que mesmo a pessoa tendo se decepcionado, passando por um momento depressivo, Deus não abandona. Se você está vivendo um momento triste da sua vida, muitas pessoas estão passando por um momento de pânico, de medo, saiba que Jesus está com você. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu não te abandono, diz a palavra de Deus. Não temas, porque eu estou contigo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. É claro que os psicólogos, os terapeutas, psiquiatras têm um remédio. Claro, busque, se você está passando por um momento depressivo, busque ajuda profissional. Indubitavelmente é a nossa recomendação, mas continue orando. Continue orando. Uma coisa é quando há um problema emocional e outro espiritual. Continue buscando a face do Senhor, continue orando porque Deus é contigo. No momento certo, se você está triste, está abatido, está passando por um momento de pânico por causa dessa pandemia que o mundo está vivendo, saiba que Deus está contigo, Ele não te abandonou, Ele está pronto para te fortalecer, Ele está pronto para te ajudar. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta manhã. Ele pode transformar o seu choro em alegria, as suas noites emocionais em dias maravilhosos na sua presença, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus. Em nome de Jesus, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando, para que Deus esteja nos transformando, até porque a palavra de Deus ela nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Seja perfeito no Senhor e deixa que Ele use a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecido nós estamos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja alegrando os nossos corações, fortalecendo, nos preparando para que nós possamos, ó Pai, livres no Senhor, ó Pai, cheios de graça, cheios, ó Pai, da Tua presença, a despeito dos sofrimentos, das adversidades que possamos passar, dos altos e baixos das nossas vidas, possamos entender que o Senhor está conosco, ó Pai, está pronto a nos guiar e a nos fortalecer. Que o Senhor fortaleça o nosso coração, em nome de Jesus, para a glória e a honra do seu santo nome. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, conceda um domingo na sua presença. Graça e paz.